Jesus' name we pray. Amen. Amém. Good evening, viewers, wherever you're viewing us from. Boa tarde a todos os ouvintes. We bring greetings unto you all in the name of Jesus. Trazemos saudações a todos vós em nome de Jesus. We want to thank God for this privilege Queremos agradecer a Deus por este privilégio that we're having to come to your homes, que tivemos de vir à sua casa, wherever you may be viewing us from. onde quer que estejas nos acompanhando, It be on the street, seja na rua, it in the car, no carro, wherever you are viewing us from. onde quer que esteja nos We want ouvindo. to thank God for your participation. Queremos dar graças a Deus pela sua That participação, together we can share the word of God. para juntos partilharmos a palavra de Deus. Today, as we are moving in the way of prayer, Enquanto vamos à palavra da nossa oração de here hoje, we are going to have a prayer service. temos um culto de oração. We want to pray together Queremos orar juntos, because what's happening around us requires more prayer than anything else. porque o que está nos acontecendo neste momento requer mais oração que qualquer outra The coisa. world is passing through a difficult time. O mundo atravessa por uma situação difícil. People don't know what to do anymore. As pessoas não sabem mais o que fazer. But the Bible says Mas a Bíblia diz, in the book of Daniel, chapter number 11, no livro de Daniel 11, that the people that know their God que o povo que conhece o seu Deus shall be strong, será forte and they shall do exploits. e será exposto. It's in a time like this, É num tempo como este we that know our God, que nós conhecemos o nosso when Deus. the world has got no solution, Quando o mundo não tiver mais solução, when the world has got no way to come out of this trouble, quando o mundo não tiver forma de sair us deste who know problema, our God, nós conhecemos o nosso we Deus, know what to do. sabemos o que fazer. And what do we do? O que é que nós We fazemos? pray, Nós oramos, because our God is a solution to every problem. porque o nosso Deus é a solução para todo o problema. The people who know their God As pessoas que conhecem o seu Deus shall be strong. será So forte. it's not the time that us Christians should be weak. É tempo em que nós os cristãos não devemos It's the ser time that fracos. each of us should be strong. É tempo de nos fortificarmos, Because the Bible says, finally, brethren, porque a Bíblia diz, finalmente, irmãos, be strong in the Lord fortificai-vos no Senhor and in the power of his might. e no seu poder. So it's not a moment to be weakling in faith. Não é momento de enfraquecer na fé. It's not a moment to be weakling in life. Não é momento de enfraquecer na It's a vida, moment to be strong, mas é momento de ser forte, because the Bible urges us to be so. porque a Bíblia nos instrui a ser It says, be assim. strong in the Lord Diz, seja forte no and in the Senhor power of his might. e no seu poder. So you must be strong. Então seja forte. And when you are strong, E quando estiveres you are able forte, to do exploits. estás disponível para causar The explosões. people who know their God As pessoas que conhecem o seu Deus shall be strong será forte and they shall do exploits. e farão explosões. So there's a place for exploits in life, Existe um momento para explosões na but vida. it's based on the platform of strength. Mas isso faz parte de uma força. So you must be strong in your faith. Tens que ser forte na sua fé. You must be strong in grace. Deves ser forte na sua You must be graça. strong in the love of God. Deves ser forte no nosso You Senhor. must be strong, Deves ser forte. because out of your strength you shall go and do exploits in the name of Jesus. Porque com base nessa força farás explosões. So with these few remarks, Então nestes I want us to age ourselves. eu quero que nos Let us be strong in juntemos e prayers. sejamos fortes na Don't oração. be weakling in prayers. Não sejamos fracos na oração. It's a time to pray. É tempo de orar. It's a time to speak to God. É tempo de falar com Deus. It's a time to invoke the presence of God. É tempo de invocar a presença de Deus. Despite what is going around us, Por causa do que está acontecendo Because ao we nosso know redor. Porque nós the sabemos, people that know their God as pessoas que conhecem o seu Deus shall be strong serão fortes and they shall do exploits. e se farão explosões. So get ready for exploits in your life, Então, prepare-se para explosões na because you sua are strong vida. in faith, Porque estás forte na tua because you are fé. strong in prayer, Porque estás forte em oração. because you are strong in the word of E God, porque estás forte na palavra de and Deus. because you are strong in grace. E porque estás forte na That graça. strength that you have in the Lord Essa força que tens em will Deus help you vai te ajudar to do exploits in life. para fazer explosões na vida. As I said, we are going to have a prayer service today. Como eu disse, hoje teremos oração. So we'll take more time to pray together Teremos mais tempo de orar junto. because of what is happening.
por causa do que está a To acontecer. help us, Para nos ajudar, we have a scripture that I'm going to read vamos ter a nossa escritura in the book of in the book of Acts, chapter number 12, verse 1 to 6. no livro de Atos 12, versículo 1 a 6. You read for us in Portuguese, then we'll read in English. Vamos ler o nosso livro de Atos 12, versículo 1 a 7. Assim diz a palavra. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também o Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Shall I read in English? Now, about that time, Herod the king stretched forth his hand to vex Satan of the church, and he killed James, the brother of John, with sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. These were the days of the unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 squadrons of soldiers to keep him, and intending after the Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in prison. And he smote Peter on the side, and he raised him, saying, Arise up quickly. And the chains fell off his hands. Praise the name of the Lord. Seja louvado o nome do Senhor. Now, the portion of the scripture that we have read Essa escritura que nós lemos demonstrates to us something very important about prayer. mostra-nos algo muito importante no que concerne a oração. There was a situation that the church of God was passing through. Houve uma situação a qual a igreja de Deus It was atravessava. a very difficult moment for the church at that time. Era uma época muito difícil para a igreja naquela, As it's a difficult moment for the church or for the world at this time as well. assim como é um momento difícil para a igreja no Bible says mundo the dos king dias de of hoje. the King Herod A Bíblia diz que o rei Herodes started persecuting the church. começou a perseguir a igreja. So there was a persecution going on against the church of God. Havia uma perseguição sobre a igreja de Deus. So the believers in Christ were being persecuted. Os crentes estavam a ser perseguidos. Bible says he had James, the brother of John, killed. A Bíblia diz que o Tiago, irmão de João, foi morto. So the church lost one of the pillars of the faith. A igreja perdeu um dos pilares da fé. James was killed with sword. O Tiago foi morto. And the Bible says because he saw that this pleased the Jews, A Bíblia diz que porque ele viu que isso agradou aos judeus, he went further to apprehend Peter, ele foi mais adiante e aprisionou intending Pedro to kill him after the Passover. e queria matá-lo após a Páscoa. So Peter was now put in prison. O Pedro estava então preso. And the Bible says E a Bíblia diz, he was put in prison and was guarded by 80 soldiers. e ele foi posto na prisão e guarnecido por 80 soldados. So there were 4 soldiers, 4 sets of the squad of soldiers that was guarding Peter. Havia um esquadrão de soldados que guarnecia o Pedro. So in that hopeless situation that Peter was in,
nesta situação desesperada em que Pedro se encontrava, I like verse number 5. o versículo 5, The Bible says a Bíblia diz: Peter was kept in prison, o Pedro foi mantido preso, but prayer mas a oração was made without ceasing era feita sem cessar of the church na igreja, unto God for him. para Deus. So there was something going on behalf of Peter. Havia algo acontecendo a favor do The Pedro. church took the challenge A igreja pegou essa chance and understood that now things are not going to be the same anymore. e entenderam que as coisas não se tornariam mais as We mesmas. must do something. Temos que fazer algo. Because when James was arrested, Porque quando o Tiago foi the church was preso, quiet a igreja permaneceu The church did not calada. pray. A igreja não orou and James was killed. e o Tiago foi morto. So when Peter was arrested, Quando Pedro foi preso, the então, church woke up. a igreja despertou. Said, now we have to do something. Eles disseram: agora temos que fazer Peter had algo. no power to save himself. O Pedro não tinha forças para se salvar Peter assim. had nothing to save himself. Ele não tinha habilidade de se salvar. Physically speaking, everything was against him. E tudo ia contra ele. He was kept by 80 soldiers. Ele era guarnecido por 80 soldados. Even in the prison, he was kept in chain. Mesmo estando na prisão, ele era correntado. And there were 2 soldiers there. E haviam 2 So soldados it na was sua cela. practically impossible for Peter to come out of prison. Era praticamente impossível que ele saísse da But cadeia. something was changing everything from inside. Mas algo acontecia. The Bible says the church, A Bíblia diz que a igreja, the church, a igreja, the church a igreja prayed levantou-se without ceasing e priou e orou sem cessar. unto God E orou a Deus for Peter. a favor do So Pedro. prayer was made. Foi feita uma oração. Now, as prayer was being made, Enquanto era feita a oração, there was a divine intervention. houve uma intervenção divina. An angel of the Lord E um anjo de Deus came upon him, desceu sobre ele. and the light shone in the prison. E a luz resplandeceu-se na And he struck cadeia. Peter on the side. He struck Peter on the side. E aquilo He beat Peter here. e bateu ou despertou Wake up. Pedro. Disse: levanta-te. And when the angel spoke, the chains immediately fall down. E quando o anjo falou, imediatamente as correntes soltaram-se. And he said, "Grind yourself and let's go." E disse: levante-se, vamos. So something happened Algo aconteceu when the church prayed. quando a igreja orou. The situation was changed A situação mudou when the church prayed. quando a igreja orou. When the church prayed, Quando a igreja orou, there was a power released houve uma força que That foi brought a liberta, change. que mudou to the life of Peter. a vida de He Pedro. was supposed to be killed the following day. Era suposto ser morto no dia seguinte, But that very night, mas naquela noite, because the church prayed porque a igreja orou for him, para ele, God intervened. Deus interveio. So I want to let you understand, beloved of God, Eu quero que entendas, amado de Deus, that when times are tough, e quando os tempos estão when difíceis, times are difficult, quando os tempos estão when difíceis, situations are not easy, quando a situação não é fácil, there's something you and I can do. há algo podemos fazer, eu e tu. What can we do? O que é que nós podemos We fazer? can pray. Nós podemos orar. The Bible says in James chapter number 5, verse number 17, A Bíblia diz em Tiago 5, versículo 17, it says, "Let him diz: who is suffering pray." aquele que está em sofrimento que ore. The one who is suffering must pray. Aquele que está em sofrimento deve orar. So when we pray, Quando oramos, no matter the situation you are in, não importa a situação em que estiveres, something happens. algo There's acontece. a solution Há to uma, pray. há uma solução para a sua oração. There's an answer to your prayer. Há um resultado, uma resposta para a sua So oração. as the church was praying, Enquanto a igreja there orava, was a divine intervention. houve uma intervenção divina. So today we're going to have a prayer service, as I told you earlier. Hoje vamos ter um culto de oração, como disse. Now, what is prayer? O que é oração? Prayer is a lifestyle of a believer. Oração é um estilo de vida de um crente. Prayer is our lifestyle. Oração é o nosso estilo de As a vida. believer, prayer is your lifestyle. Como um crente, oração deve ser o teu estilo de It's vida. the way of your life. É a forma de viver. Prayer is not a burden that we carry because we are believers in Christ. A oração não é um fardo que carregamos simplesmente porque somos crentes de Jesus, Prayer is our lifestyle. mas é o nosso estilo de vida. Make prayer your lifestyle.
Faça da oração o teu You estilo de enjoy the vida fruit of prayer. e vais gozar dos resultados da oração. Prayer is also the privilege A oração é também um privilégio of coming before God de ir diante de Deus and communicating with Him e comunicar-se com Ele, or pleading with Him ou ter uma troca com Ele concerning someone a respeito de alguém or concerning something. ou a respeito de algo. So prayer is that privilege that you have in your life. Oração é esse privilégio que tens na sua vida, Come before the throne of God de ir ao trono de Deus and communicate with God e comunicar com Deus and entreat God e falar com Deus, and speak to God falar com Deus concerning anything a respeito de qualquer that you want coisa Him to do for you que queres que Ele faça or por on si behalf of someone. ou a favor de alguém. So that is what prayer is. O que é oração? That's why the church came before God É por isso que a igreja foi diante de and Deus began to speak to e God começou a falar com Deus concerning Peter. a respeito So de they were Pedro. entreating God. They were interceding for him. Eles intercediam por ele And something happened out of that e intercession. algo aconteceu por causa dessa The intercessão. other thing I want to address your attention to is Outra coisa que queremos que a gente dê atenção. prayer is the platform A oração é uma plataforma through which divine intervention que traz uma intervenção divina, is invoked onde a intervenção divina é invocada concerning any predicament, a- concerning any predicament, any difficulty diante de uma dificuldade that a man can face in this world que o homem pode enfrentar or people can face in this world. ou as pessoas podem estar enfrentando. So prayer is that divine platform. A oração é essa plataforma divina. It is a platform, É uma plataforma uma plataforma divina through which divine intervention através da qual uma intervenção divina can be invoked pode ser invocada concerning a situation no que diz respeito a uma situação or a difficulty ou uma dificuldade that people are in. que as pessoas estejam atravessando. Like Peter was in that prison. Como Pedro estando naquela He prisão, was in a difficulty. ele estava na He was dificuldade, in a tough situation. ele estava numa situação So the difícil. church had to use the platform of prayer. A igreja teve que usar a plataforma de oração And on that divine platform, e essa divina there was an plataforma intervention. trouxe uma There intervenção. was a divine intervention Houve uma intervenção that divina happened into the life of Peter. que aconteceu na vida de Pedro. So even in this time of difficulties Neste tempo de dificuldade that we are passing through as a world, que estamos a atravessar como As a mundo, nation, como nação, as a people, como pessoas, as a church, como igreja, prayer is still the divine platform a oração ainda é uma plataforma through divina, which divine intervention através da qual a intervenção can divina be invoked. pode ser invocada. So I would like to ask you, brethren of God, Por isso que eu quero que tenhamos, that wherever you are, aonde quer que esteja, let's get ready to pray today. preparemos-nos para orar hoje. Let's get ready to pray Vamos nos preparar para orar, because it is a platform porque é uma of plataforma divine intervention. para uma It is intervenção a divina. platform É uma plataforma where God can intervene on our behalf. onde Deus pode interferir ao nosso In favor. the name of Jesus. Amém. Prayer Oração has got power tem poder to affect de afetar both the visible até o invisível, and the invisible, o visível and to também, bring tangible results e trazer resultados to the tangíveis situation. para uma situação. When Peter was in prison, Enquanto Pedro estava na prisão, what the church used o que a igreja usou to bring Peter out of prison, para trazer Pedro fora da prisão prayer. foi a oração. prayer was made A oração foi feita concerning Peter who was in prison. a favor do Pedro que estava Prison aprisionado. was a physical thing, A prisão era uma coisa física, but prayer was made to God who is invisible. mas a oração foi feita para Deus que é invisível. The result of that prayer O resultado dessa oração affected things in heaven, afetou as coisas celestiais, which brought a result to affect things in the face of the earth. que In the prison trouxeram Peter was. resultados de mudança na situação de Pedro. So prayer A has oração got power tem poder to affect de afetar both the invisible o invisível and the invisible, e o visível and to bring a tangible result e trazer resultados tangíveis to the situation. para uma situação. So, beloved of God, Amado de Deus, that's why the church understood this, a partir do momento que a igreja entendeu isso and they were able to use the power of prayer e começaram a usar o poder da oração to affect things. para afetar as coisas, When everything was against them, quando tudo estava contra eles, they had no power
politically to bring Peter out of prison. Eles não tinham poder político de libertar o They Pedro. had no power. Eles não tinham Money. Não tinham dinheiro. Because the one who put Peter in the prison was the king. Porque aquele que aprisionou Pedro era o rei. And the king was the last authority in the land. E o rei era a autoridade máxima da And he had nação. ruled that Peter must be killed. E ele queria que o Pedro fosse So morto. Peter was sentenced to death. The only thing was the execution which was going to happen. O Pedro já estava sentenciado à morte. Só faltava a sua execução. Now in that situation, brothers and sisters, Nessa situação, irmãos e the irmãs, church understood a igreja that entendeu something must be done. que algo devia ser So they feito. used the power of prayer Eles usaram o poder da oração to affect things, para afetar as to coisas, change things, para mudar as coisas, to change things. para mudar as I've coisas. come to tell you, beloved of God, Eu vim te dizer, amado de Deus, no matter how things can be against us, não importa o quão possam estar contra you nós have as got the coisas, power to pray. tu tens o poder You have got de the ability orar, to pray. tens a habilidade de orar. And when you pray, E quando oras, be sure tenha certeza something is going to happen. que algo irá acontecer. Something is going to happen. Algo irá When acontecer. they prayed, Quando eles oraram, heaven intervened. o céu interveio. When they prayed, Quando eles there oraram, was a solution. houve uma solução. When they- Algo. He said, now I know. Ele disse, agora eu sei. Now God sent his angel Deus enviou o seu anjo to deliver me para me livrar, from, to rescue me from Herod para me resgatar. and all the plans of the Jews E todos os planos dos judeus and their expectations. e suas expectativas. So when Peter was delivered, Quando ele foi liberto, he understood ele that entendeu it was God que era Deus who sent his angel que enviou o seu anjo to rescue him, para lhe resgatar, to deliver him para livrá-lo from the hand da mão dos judeus, of the Jews. dos judeus. So beloved of God, Amado de Deus, I want to urge you eu quero, that wherever you are, aonde quer que we estejas, must take some time now tenha um tempo agora to pray. de orar. I want us to pray. Eu quero que oremos. What are we praying for? Para que estamos a There are a orar? few things I'll mention that we're going to pray with. Algumas coisas que vou mencionar para que possamos orar. Because we need God's intervention. Porque precisamos da intervenção de Deus. The situation we are passing through as a world, as a people, A situação que estamos a atravessar como pessoas is very difficult é muito difícil and it's very demanding. e é uma demanda. So my prayer points that I want to pray with you, Os nossos temas para oração, we're going to use the book of Ephesians chapter 6 verse number 18, vamos usar o livro de Efésios 6, versículo 18, where Apostle Paul urges us, onde o apóstolo Paulo nos diz, as well speaking about being strong in the power of God, aonde ele nos fala de ser fortes no poder and de putting Deus on the full armor of God, e revestir-nos da armadura de and we Deus, may stand against the plans or the works of the devil, para que possamos enfrentar os planos diabólicos, and putting on the full armor that we may fight the battle. aonde devemos nos revestir da armadura completa para podermos Because it lutar. tells us our fight is not against flesh, Porque ele diz que a nossa luta não é contra Not a against carne, blood. não é contra o sangue, but against spirits, mas contra espíritos rulers of darkness, das trevas, rulers of darkness and the powers of darkness in the evil world. de todas as forças maldosas do mundo. Now in verse number 18 it says, No versículo 18 ele diz but pray que a oração with all manner of prayers. orem de todas as formas, Pray in the spirit with all manner of prayers. orem espiritualmente de todas as formas de orar, Pray for all manner of prayers. de todos os tipos de So oração. we are going to pray. Vamos orar. Number one, Número 1, we are going to pray vamos orar that God rescue Africa. para que Deus resgate a África, God deliver Africa. para que Deus livre a África. Because what they are telling us now is this, Porque o que nos mata agora é isto. that the disease in Africa is going to kill a lot of people. Esta epidemia em África vai matar muita gente. I know ministers of God are praying, people are praying across the world. O ministro de Deus está orando em todo o mundo. But I want us to pray together as well. Mas eu quero também que oremos That juntos God rescue para Africa que Deus resgate a from África every plan of the de devil, todos os planos do diabo, from the power of this pandemic. do poder desta epidemia. That's the first prayer point. Esse é o primeiro tema da oração. Segundo tema, We are going to pray vamos orar that God para que Deus destroy the plans destrói os planos and expectation e expectativas of the United Nations Economic Commission for Africa, and about 1.3 billion people will be affected in Africa with this disease.
E 1,3 bilhões de pessoas vão ficar afetadas So, por beloved of essa. God, Então, amado de Deus, we need to pray. precisamos de We orar. need to pray. Precisamos de orar. The money we don't have, Não temos dinheiro, we don't have the money não temos dinheiro. because the money they told us that we need to have to stop this virus. Não temos dinheiro para parar este vírus. The money they said Africa must have is about 100 billion. Eles dizem que o dinheiro disponível para o dinheiro necessário para a África são 300 bilhões, 100 billion. 100 bilhões. Now, there is no country in Africa that's got that money. Não há nenhum país em África que tenha esse Even the dinheiro. countries in the world that cannot give us that money. Até os países do mundo não podem nos dar esse So, dinheiro. everything is against us, Tudo está contra nós, as everything was against Peter. assim como tudo estava contra But one Pedro. thing is sure, Mas de uma coisa tenho certeza: we have God. temos Deus. We are going to pray. Vamos orar. Shall we pray? Oremos. Father, in the name of Jesus, we come before your throne this morning, O God Almighty, as we invoke your word, O God. When you look at what happened in the situation of Peter, Lord, we know that you can deliver people. Lord, we know that you can change situations when people pray. In the name of Jesus, Father, we are praying right now for the continent of Africa that is about to be ravaged, O God, by this coronavirus. Lord, we pray for every nation of Africa. We rise Africa, Lord, before your throne. Father, we pray, O God Almighty, that rescue Africa, Lord, from this pandemic in the name of Jesus. Father, rescue Mozambique. Father, rescue Angola. Father, rescue Zambia. Father, rescue Malawi. Father, rescue Zimbabwe. Father, rescue Namibia. Father, rescue Lesotho. Father, rescue Lord Almighty, Liberia. Father, rescue Tanzania. Lord, rescue Kenya. Rescue Uganda. Rescue Congo Republic. Father, rescue Djibouti. Rescue Malawi, O God Almighty. Rescue Somalia, O God. Rescue Rwanda, Jehovah God Almighty. Lord, rescue Egypt. Rescue Rwanda and Burundi. In the name of Jesus. Father, we pray for every nation of Africa. We rise Africa, Lord, before your throne. In the name of Jesus. We speak grace upon Africa. Save Africa, God Almighty. Save Africa, King of Mercy. Save Africa, Yahweh. In the name of Jesus. Lord, we pray, Jehovah God Almighty, against every plan, oh God Almighty, planified on Jehovah God, against continent, Jehovah God Almighty, by the world bodies of God, who want to see people die in Africa. Lord, we stop that plan of God. We stop that power of God. We stop every operation in the name of Jesus. Dear Lord Almighty, we want to thank you. We plead your blood upon Africa. We plead your protection upon Africa. This plague shall pass over Africa. There will be a Passover over Africa. In the name of Jesus. I want to thank you, Father. In Jesus' name. Uxikwembu xa mihlolo, uxikwembu xa masingita, uxikwembu xa tintswalo ni rirhandzu. Uxikwembu xa mihlolo, uxikwembu xa masingita, uxikwembu xa tintswalo ni rirhandzu. Uxikwembu xa mihlolo, uxikwembu xa masingita, uxikwembu